Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Sirlene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. Muito obrigada a todos que nos assistem e sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu quero começar fazendo um comentário. Isso aqui é uma live mesmo e nós estamos todos aqui ao vivo. E nesse momento, todos os participantes da live, inclusive nosso pessoal de suporte, estão em regiões com muita chuva. Então, fiquem tranquilos, a gente pode ter algum tipo de instabilidade por questões de internet, mas nós temos aqui planos B e esperamos não precisar usá-los, mas caso a gente tenha aí algum momento de parada, a gente tem como retornar, tá bom? Curiosamente, temos participantes em Campinas, São Paulo capital, e temos pessoas trabalhando aqui na nossa live desde Santa Catarina, e em todos os lugares nesse momento tem uma chuva bastante forte, ok? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto muito atual e que está em altíssima em todas as notícias, né? Que é a questão do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos gerido aí pelo Banco Central. E até por se tratar de um tema que está tão em alta, né, então nesse momento é o que mais se fala, a gente sabe que existem aí muitas lives, já aconteceram muitas e tem muitas acontecendo, ainda teremos muitas lives sobre o assunto com certeza, o que torna aqui o nosso desafio de trazer informações novas, né, ainda maior. Mas a gente entende que nos preparamos para isso, até porque, por outro lado, ao mesmo tempo que todos estão falando muito sobre o assunto, ainda existem muitas dúvidas, o que é bastante natural e normal, especialmente quando se trata de uma entrada de um novo sistema de tamanha amplitude, complexidade e até tratando de uma situação disruptiva, né? Nós estamos iniciando uma nova fase para a realização de transações financeiras. Então, bastante natural as dúvidas, nós esperamos aqui ao longo da nossa live, nós pensamos junto com os nossos convidados, em um roteiro que esperamos ajudar a entender pontos aí de tantos detalhes que existem neste assunto, esclarecer e que tenhamos aí um bom aproveitamento da live. Nós acreditamos muito nisso, ok? O nosso tempo estimado de live é de 1h15, a gente deve terminar aí em torno de 1h15, é o que está programado, ok? Para dar início, então, ao nosso bate-papo, eu convido aqui os nossos painelistas, para começar com Alexandre Pinto, que é diretor de inovação e novos negócios da Matera, o Diego Cansado, que é head da OLX Pay, a Aretusa Sena, que é superintendente de governança, riscos e compliance do Omnibanco e Financeira, e, finalmente, o Saulo Nardim, que é gerente de negócios e soluções aqui no CPQD. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso bate-papo. E, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem aí o nosso convite para a gente trocar aqui informações, experiências, enfim. Vamos fazer aqui um papo legal sobre esse assunto que está tão em pauta por todos, né? Para todos, ok? Para a gente começar aqui o nosso esquenta, eu vou pedir que, por favor, cada um de vocês se apresentem brevemente e falem um pouquinho aí da instituição que vocês representam aqui. Eu vou começamos então pelo Alexandre, Diego, Aretusa e Saulo. Por favor, vamos lá, Alexandre. Legal. Boa tarde, Sirlene, boa tarde, Aretusa, Diego, Saulo. Acho que é uma satisfação para mim, como representante da Matera, participar dessa live. É um assunto, como a Sirlene comentou, muito interessante, né? Impacta a vida de várias pessoas e empresas. Eu trabalho como diretor de inovação da Matera. A Matera é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado financeiro e a gente tem soluções que conectam as instituições financeiras, as fintechs, por exemplo, a rede do Pix. Então, atualmente, a gente tem mais de 100 instituições que utilizam a plataforma Matera direto ou indiretamente para fazer as transações Pix. Legal, muito obrigada, Alexandre. Vamos lá, Diego. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Silene. Boa tarde, amigos panelistas aqui e audiência que está aqui assistindo a gente. Eu estou vindo aqui representando a OLX. A OLX
boa parte já deve conhecer, é um dos maiores marketplaces do Brasil, e recentemente a gente entrou agora com a parte de pagamentos dentro do OLX, a gente começou a fazer a parte de intermediação de transações, então muito parecido com vários outros marketplaces, a gente também passa a ter isso, e toda essa camada de trazer todos os métodos de pagamento, e o Pix dele é um método de pagamento que a gente acredita que tem um potencial muito grande para frente, e trazer toda a camada de segurança para o nosso usuário, que é o papel do marketplace, de fazer a intermediação entre compradores e vendedores de uma forma segura, de uma forma que eles consigam comprar ou consigam vender com segurança. E nesse aspecto, acho que esse é um assunto muito grande para a gente, que é como esse método de pagamento novo está vindo e como que a gente traz segurança nesse método de pagamento. Legal, muito obrigada, Diego. Aretusa, por favor. Boa tarde, Silene, boa tarde, panelistas, todos os participantes, o pessoal que está aqui ouvindo a gente, a audiência. Bom, sou Aretusa Sena, sou superintendente de risco, governança e compliance lá no Omni Bank Financeira. Na Omni a gente tem algumas empresas investidas, fintechs, participantes aí do sistema financeiro. Como instituição financeira e também como cidadã, e também cliente aí de uma instituição financeira, participante do Pix, a ideia aqui é que a gente traga muito mais conhecimento, divida com vocês e compartilhe aí como o sistema financeiro e as fintechs estão atuando, né, frente ao Pix, e os desafios e oportunidades que temos com o Pix. É isso, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Muito bom, obrigada, Aretusa. Saulo, por favor. Boa tarde, Sirlene. Boa tarde a todos os panelistas e a todos que estão conectados aí, prestigiando a nossa live. Espero que a gente tenha um bate-papo bem agregador aí a todo mundo, né, a respeito da segurança nesse assunto tão atual que é o Pix. Bom, sou Saulo Nardim, né, eu estou no CPQD há mais de 15 anos, onde eu tive a oportunidade de participar aí da concepção do nosso produto, que é a plataforma antifraude do CPQD, tá? E participei de algumas implantações dessa plataforma em produtos diferentes e canais diferentes para grandes instituições do mercado. E desde o início do ano passado, eu estou na área de pré-venda, onde eu atuo como gerente de negócios e soluções, e sou responsável, né, por entender as necessidades do mercado relacionadas à plataforma de antifraude, tá? E propor a melhor solução aí para os nossos clientes. Maravilha, Saulo, muito obrigada. Obrigada a todos. Então, agora, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso bate-papo. Bom, a ideia aqui é que a gente tente, pelo menos, né, seguir uma ordem aqui dividida em 3 blocos, tá? A gente vai falar bastante aí da amplitude, né, do tamanho, do que significa todo esse arranjo aí para o funcionamento do Pix. Então, a ideia aqui é a gente começar falando das necessidades e desafios no que diz respeito à robustez de todos os sistemas envolvidos aí nesse grande arranjo, né? E sempre, como disse bem o Saulo, sempre com um pano de fundo segurança, como também tocou o Diego, né? Quando a gente fala de segurança aqui, vamos sempre lembrar que tem pelo menos 2 grandes dimensões, né? A preocupação de todos os provedores envolvidos, né? Ou as instituições financeiras, enfim, todos os envolvidos. E vamos lembrar também que na entrada de algo novo e que se fala de dinheiro, existe sempre uma grande preocupação sobre a questão de segurança por parte dos usuários. E a gente sabe que tudo isso vai dar muito certo se as pessoas aderirem, se a gente tiver muitos usuários usando o Pix. Então, bastante importante que a gente tenha condições aí de esclarecer o máximo possível a questão de segurança. Mas ainda assim, o primeiro bloco, com um pano de fundo de segurança, a ideia é a gente falar mais sobre a questão de robustez dos sistemas envolvidos. No segundo bloco, sim, a gente explorar ainda mais a questão, sim, de segurança, né, nas dimensões aqui que a gente comentou. E para fechar, um terceiro bloco, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o futuro do Pix, né? Ele acabou de começar, ainda com poucos serviços, mas tem muito pela frente, né? Que claramente, quanto mais portas, a gente tem também mais riscos, é verdade, mas se igual ou mais ainda, nós temos em oportunidades. Então, essa é a ideia da gente falar, então, no nosso terceiro bloco. Eu quero aproveitar para lembrar a todos que estão nos assistindo que, por favor, coloquem suas perguntas aí no chat do YouTube, onde vocês estão nos acompanhando, que seja ao longo da live ou no final dos 3 blocos, a ideia é que nós possamos responder a perguntas que tenham vindo de vocês, ok?
Então, para a gente começar aqui o nosso primeiro bloco, eu vou começar com uma breve contextualização, só para colocar todo mundo aqui, especialmente aqueles que nos assistem, na mesma página. Então, quando a gente fala do Pix, né, apesar do Pix estar sendo falado há bastante tempo, ele começou, de fato, a rodar na prática, aí praticamente desde o início de meados de outubro, início de novembro, quando começaram os cadastramentos das chaves, né? E aí entramos nós, usuários, entrando nas nossas instituições e cadastrando as nossas chaves. Esse foi um primeiro evento. Depois, desde o início de novembro, a gente já começou a ter algumas transações, sempre de pagamento e transferência, para um público restrito, né, que foi um público escolhido pelas instituições, até para que houvesse uma experimentação maior de todo esse ecossistema na prática, em produção. Mas agora, finalmente, a partir do dia, finalmente não, porque foi rápido, foi tudo muito rápido, né? Mas agora, desde o dia 16, na última segunda-feira, realmente entrou tudo em produção e em operação geral, e hoje o sistema está disponível para quem quiser transacionar via Pix, para pagamentos e transferências. Então, em grandes linhas, né, vocês podem me complementar, mas em grandes linhas, esse é o processo que a gente está falando aí do Pix. E olha, e com essa entrada, de fato, na última segunda-feira, de forma aberta, vamos dizer assim, eu ainda hoje estava olhando alguns números só para ilustrar, mas olha, até fechamento da segunda-feira, eu não tenho aqui os números atualizados de ontem, eu tenho os números da segunda-feira. Na segunda-feira já existiam em torno de 73 milhões de chaves cadastradas. Lembrando sempre, pessoal, chave é diferente de quantidade de clientes usuários, né? Lembrando que cada usuário, pessoa física, pode cadastrar até 5 chaves. Mas eram 73 milhões de chaves cadastradas na segunda-feira. Na segunda-feira foram em torno de 1,1 milhão de transações que circularam aí, que transacionaram via Pix. Num valor transacionado na ordem de 780 milhões de reais. Então, assim, começou. E a gente sabe que isso é só o começo, mas para começo nós vamos estar sempre falando de volumes muito grandes, né? Daí o nosso bate-papo aqui sobre a questão de robustez, escalabilidade, segurança nos sistemas que vão suportar esse grande arranjo. E aí, nesse sentido, eu começo aqui pedindo para o Alexandre, sob o chapéu aí de um provedor de soluções, como você diz, soluções aí de core bancário, aplicações relacionadas, que você comente aqui conosco como você viu até essa última segunda-feira e como você tem visto, tem acompanhado, né, o preparativo da entrada em operação, a entrada em operação em si aí na última segunda-feira, especialmente focando nos seus clientes, né, tudo aquilo que você está ouvindo aí no mercado, especialmente nos pilares de segurança, gestão de capacidade e modernização das aplicações. Vamos lembrar que nós vamos ter muitos usuários se tivermos uma boa usabilidade, ou melhor, né, se as instituições trouxerem usabilidade, e também no monitoramento desses serviços, que vale lembrar, 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais um pequeno detalhe. Uma transação Pix tem que acontecer em até 10 segundos. Tá fácil. Vamos lá, Alexandre. Não, bacana. Não, a gente teve um primeiro dia, a gente obviamente vem acompanhando muito de perto os nossos clientes, os bancos, as fintechs que se conectam ao Pix. Realmente foi um esforço bastante grande, eu diria que o esforço maior foi até no começo desse mês, que a gente teve o lançamento mais restrito, que a gente chamou o Bacen chamou de soft opening, né, com até 5% das contas, num horário ainda um pouco mais restrito. Então, ali foi um ponto interessante, um momento interessante, que a gente acertou os últimos detalhes, e eu confesso que o dia 16, a segunda-feira, foi um dia surpreendentemente tranquilo, no geral, para todo mundo, né, você comentou, Silene, a gente teve mais de 1 milhão de transações no dia, né, algo realmente impressionante, e as coisas fluíram muito bem. Houve situações, obviamente, aconteceram algumas situações, mas muito pontuais, né? A gente tem que lembrar que o Pix é um meio de pagamento como os outros que a gente tem, então às vezes a gente tenta pagar um boleto, fazer uma TED, um saque, às vezes acontece algum problema, né? Isso é normal, faz parte, mas no geral realmente a entrada em produção ela foi muito positiva, e a rede, na verdade, ela se baseia na infraestrutura básica, ela se inspira
numa rede que já existe há muito tempo, que é a rede do SPB, a rede das TEDs. Então a gente realmente está vendo um trabalho, né, vi um trabalho muito bem coordenado pelo Banco Central. E é interessante ver a reação das pessoas, a gente que está mais envolvido, às vezes precisa explicar como é que funciona, e mostrar a transação acontecendo. A gente que estava acostumado a fazer uma TED, que acontece horário comercial, e às vezes demora 15 minutos, até um pouquinho mais ali para acontecer, mostrar para as pessoas que você consegue transferir dinheiro, e na verdade a maioria dos provedores, a matéria inclusive, a gente trabalha para fazer essa transação em menos de 3 segundos, tá? De 2 a 3 segundos. Então é muito bacana você ver a expressão das pessoas quando elas veem o dinheiro saindo de uma conta, de um banco A para o banco B, em questão ali de 1, 2 segundos, e vendo o extrato. Então realmente está sendo bastante gratificante, a rede realmente está performando muito bem. Muito bom. Muito bom, Alexandre, obrigada. Aliás, isso quem acompanhou na segunda-feira, isso era notícia, inclusive passada pelo presidente do Banco Central, justamente a satisfação do primeiro dia em operação, que foi considerado um sucesso absurdo, né? Muito poucos incidentes e nenhum relacionado aí ao grande sistema de liquidação que está lá no Banco Central. Muito legal, muito bom ouvir isso. E aí agora eu gostaria de ouvir primeiramente do Diego, sob a perspectiva de um comércio eletrônico, né? Mas na mesma linha, na sequência, ouvi a Aretusa na perspectiva de uma instituição financeira e também um olhar de fintech, que eu sei que ela bem entende do assunto, né? E aí ouvi um pouquinho de vocês, na perspectiva de vocês, esses desafios da entrada sob essas perspectivas, né? De segurança, escalabilidade, robustez, enfim. Queria ouvir vocês agora. Vamos lá, Diego. Obrigado, Silene. E eu vejo muito positiva a entrada do Pix. Ele tem todo um grau de preocupação que acho que não é só da OLX, mas de todos os varejistas quando você entra um método de pagamento novo. Porque um varejista é muito importante a conversão, é muito importante que o pagamento ele funcione, que ele tenha uma confiabilidade, que você consiga ter um grau de segurança, que você consiga trabalhar com um modelo de antifraude muito bem funcional. E a gente viu que, até então, o que a gente está sentindo do Pix, vendo as perspectivas, é que a gente teve muito poucos incidentes, ele está trazendo um grau de confiabilidade muito bom, ele está trazendo um grau de confiança, de velocidade que é importante para o varejista, que até então a gente só tinha no cartão de crédito, que é você conseguir fazer uma transação e autorização quase que instantânea em 24/7, fora do horário comercial. Hoje, se um usuário não tem um cartão de crédito, basicamente estava restrito ao boleto ou algumas outras transações de débito em conta que são mais complexas, e a gente vê uma grande perspectiva, um grande futuro que isso pode trazer. Existem, sim, algumas dificuldades que a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, como que a gente trabalha toda a parte de modelo de fraude, modelo operacional, como que você interpreta isso num fluxo de um varejista, que isso eu acho que o mercado inteiro está aprendendo, mas sim, eu acho que a entrada do Pix em produção funcionou muito melhor do que... Aliás, funcionou muito bem, tá? Eu acho que pouca gente ia imaginar que tem um sucesso nesse nível que teve. Isso mesmo. Muito bom. Aretusa, vamos lá. Conta para nós aqui. Acho que como instituição financeira e também com viés de fintech, a gente chama fintech todos os meios de pagamento, né, que estão disponíveis, e para o cliente final, no fundo, o fintech se misturou aí porque ele tem um produto financeiro e ele quer utilizar esse produto financeiro com a maior escalabilidade, usando todos os mecanismos, né? Eu vejo que um grande desafio das instituições que já têm ali o cliente diferente do papel aqui, olhando, fazendo comparativo com a LX, né, que eu já tenho uma vontade inerente quando eu procuro, a instituição ela está ali muito mais para entender o tipo de cliente que ela tem na base ou que ela quer prospectar, o perfil do cliente, público-alvo, e a gente vai começar a sentir, né, dentro da carteira de cada instituição financeira, o mercado, se aquele cliente ele tem uma aderência ao Pix, porque foi um investimento muito grande, está sendo um investimento muito grande dentro das instituições financeiras para que ocorra, né, o Pix e que ocorra dentro de todo esse cenário que o Alexandre trouxe, e proporcionar isso. As instituições financeiras, elas estão ali para eu receber o meu salário, para eu fazer os meus investimentos, para eu conseguir ter o meu cartão. Então, eu preciso trazer isso para o meu cliente como mais uma solução, sim.
Acho que tem um desafio, inclusive, para a gente começar a olhar por que essas chaves não estão sendo cadastradas, por que o meu cliente não aderiu ao Pix, o que está faltando para ele, né? Acho que o primeiro viés aqui é da segurança. Vou falar para mim como cidadã, eu sempre me coloco nessa posição de ser o primeiro cliente, né? Eu faço um benchmark dentro de casa. Todo mundo da minha família está com Pix? Não sei ainda. Se é seguro, se não é. Então, a gente vai começar a sentir, acho que esse é um desafio, né? Começar a sentir quem é esse público que usa o Pix, né? Tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, quais são as transações que estão sendo usadas, inclusive para potencializar o Pix dentro das instituições. Eu vejo Acho que a Aretusa parou? Voltou. Ela caiu. Ela caiu. Pessoal, a Aretusa voltará, tá bom? Então, vamos seguir aqui o nosso bate-papo e ela voltará aqui para o nosso bate-papo a qualquer momento, tá? Ela está em São Paulo e já tinha nos avisado que realmente lá está uma chuva muito grande e a internet estava com alguma instabilidade, como eu mencionei no início, tá? Sem problemas, vamos em frente, ela retorna já. Saulo, eu vou então aqui ainda nesse bloco de robustez, aí sob o chapéu de um provedor de uma solução aí de prevenção a fraudes, que também é um sistema que faz parte de todos os que estão compondo aí esse grande ecossistema. Queria te ouvir, né, sobre como é que você, nesse tempo, você acompanhou, inclusive, algumas implantações. Queria ouvir de você quais estão sendo as principais barreiras enfrentadas, lições aprendidas com a entrada do Pix, já com monitoramento de prevenção a fraudes aí nesse momento. Como estão esses sistemas no ponto de vista de atender, né, a essa robustez, rapidez, eficiência, enfim. Comenta um pouco com a gente. Aretusa, agora você está nos ouvindo bem? Está tudo bem? Você quer concluir? Eu tinha passado aqui a pergunta para o Saulo, mas fique à vontade. Quer concluir? Estou acabando, Saulo. Já vou fazer o gancho para você. Acho que a questão da tecnologia, acho que é o desafio aí de toda instituição, né? Tem um investimento. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás, eu acho que faz muito sentido, né? Seremos empresas de tecnologia fornecendo um serviço financeiro. Acho que a questão central é essa. O que a gente precisa é compor esses investimentos tecnológicos, principalmente porque o grande gancho aqui, além da agilidade e tudo mais, a pergunta de pano de fundo da sociedade sempre: é seguro o Pix? Então, eu acredito que aqui a tecnologia ela vai conseguir dar toda essa robustez e a segurança que o cliente, seja ele o meu, do Alexandre, ou da OLX, seja de quem for, ele quer, né? Porque a gente quer segurança. Então, é só com a tecnologia mesmo, dado esse ambiente financeiro agora. Obrigada, gente, desculpa. Perfeito. Muito obrigada, Aretusa. Vamos lá, Saulo, tá claro? Preciso repetir? Guardou aí a pergunta? Guardei, então, vamos lá. Vamos lá. Bom, vou usar o gancho da Aretusa, né, sobre o questionamento se o Pix é seguro, tá? Vale ressaltar aqui que o Pix é seguro, tá? Em termos de tecnologia. O Banco Central criou camadas aí de autenticação, criptografia ponta a ponta entre as instituições, tá? E além disso, a gente tem a camada de segurança dos próprios apps, né, dos provedores de serviços de pagamento, como a senha que você coloca no seu app, uma biometria que você venha fazer um segundo fator de autenticação, tá? Então, isso acho que serve aí para acalmar todo mundo, que no contexto geral o Pix sim, o Pix é seguro, tá? Indo para a pergunta, né, a respeito da robustez, da rapidez e da eficiência, o que eu tenho acompanhado, né, é que é necessário que a instituição possua, né, processos de segurança bem definidos, né, e que a operação seja suportada por profissionais experientes da área de segurança, que já trabalharam em outros canais ou outros arranjos de pagamento, tá? Focando em tecnologia e voltado principalmente aí para o antifraude, eu entendo que as soluções devem atender pelo menos a 3 requisitos essenciais, tá? O primeiro deles, obviamente, é a instantaneidade, né, do Pix, né?
Como bem a Sirlene falou, a gente tem aí 10 segundos para fazer o fluxo total, né, do dinheiro sair da conta de um pagador e ir para a conta de um recebedor. E a análise antifraude, né, e de risco de uma transação entra no meio, né, dessa execução dessa transação, né. Então é importante você ter sim uma ferramenta que te devolva uma resposta, né, de aprovar ou mandar uma transação para análise na casa aí das dezenas de segundos. Um outro requisito que eu vejo como muito importante é a escalabilidade, tá? A solução ela tem que estar preparada para suportar grandes volumes de transações por segundo. E à medida que as operações no PSP elas aumentam em termos de volume, a solução também tem que acompanhar esse aumento sem possuir uma degradação de performance, tá? E o último requisito que eu coloco numa ferramenta é que ela seja adaptável. Como o sistema é novo, né, o Pix é novo, muito provavelmente você vai ter novas fraudes que vão surgir à medida que o uso aí se massifique, tá? Então a solução tem que permitir para a área de negócio, de segurança, de fraude, que essa área consiga configurar em tempo real e de forma ágil novas regras de tratamento para cenários de fraudes antes não conhecidos, tá? De forma que você consiga identificar uma nova ameaça e rapidamente estancar aí a perda financeira e mesmo uma perda de imagem da organização, tá? Como eu disse, o Pix é bastante seguro em termos de arranjo de pagamento, né? Porém, né, como a gente sabe, os fraudadores hoje em dia, acho que mais de 70% das fraudes, elas estão voltadas para a engenharia social, onde o principal foco aí é o próprio consumidor, tá? E nessas fraudes de engenharia social, eu entendo que no mundo Pix, talvez isso tenha um aumento, né, proporcional, uma vez que um dos grandes objetivos do Banco Central é justamente você trazer pessoas desbancarizadas, que muitas vezes têm pouco acesso, né, a esse mundo digital, e acabam talvez se tornando alvos mais fáceis aí a esses fraudadores e oportunistas, tá? Só para você ter uma ideia, durante o momento aí de pré-cadastro de chaves, houveram muitas notícias de fraude do tipo phishing, né, que é uma técnica de fraude online, onde o fraudador envia uma mensagem falsa de e-mail ou SMS com o objetivo de coletar senha de banco ou informações pessoais de usuários. Eu tive dando uma olhada e tem dados da Febraban que esse tipo de fraude teve um crescimento de 60% durante a pandemia, tá? Então, acho que é isso. Tá bom, muito bom. O Saulo, agora o resto da conversa que nós vamos falar, que tem como prevenir tudo isso, viu? Para ninguém ficar apavorado, tá certo? Com certeza. É isso aí. Bom, mas então agora a gente indo aqui para o... Muito obrigada, Saulo. Indo para o segundo bloco, e aí a gente explorando ainda mais essa questão de como prevenir a fraude de novo, especialmente pensando que nós precisamos que os usuários tenham segurança em utilizar o Pix, tá certo? Então aí eu só trago mais uma variável aqui como contextualização, que como o Saulo já falou bastante aí sobre a questão de fraude, mas aqui a gente pode pensar que o Pix é como se fosse também um novo canal entrando para transacionar, tá certo? E o que a gente acompanha aí ao longo de tanto tempo sobre a questão de fraude, usualmente, ao entrar um novo canal, naturalmente acontece uma migração, né, do tipo de fraude em outros canais a uma migração para novos canais. Quem quer fraudar fica procurando ali formas de fraudar, e ainda no contexto do Pix a gente ainda tem novas formas, né, por exemplo, essas questões que o Saulo já trouxe, e vamos falar um pouco mais aqui, né, a questão do QR Code, de possivelmente ter um QR Code fixo, por exemplo, enfim, ainda traz outras possibilidades de fraude aparentemente. E ainda quero destacar que nós estamos falando de um ecossistema que, no momento, já existem 734 entidades, né, PSPs aí, diretas e indiretas, já homologadas, que hoje estão aí fazendo rodar esse ecossistema como um todo. Então, assim, é um universo de entidades, e aí ainda falta, né, e certamente crescerá aí muito o outro lado, né, que são todos que vão aderir a utilizar o Pix.
sejamos nós, como usuários, né, como bem disse a Aretusa, eu também estou querendo testar, já estou criando uma chave para testar, mas tem a questão dos lojistas, né, que com certeza Diego vai falar um pouco mais, mas que vai fazer toda a diferença, né, é onde está um grande movimento de pagamentos. E eu acabei tendo acesso aí a uma pesquisa recente, realizada por uma adquirente, onde ela entrevistou 1.065 lojistas. Essa pesquisa foi no início de novembro. Certamente, se aplicada hoje, ela já teria sofrido alguma alteração, mas naquele momento, dos 1.065 lojistas de vários segmentos, 74% respondeu que ou não estava, ou não sabia se estava apto para ter o Pix. Então, percebe, ainda existe um universo enorme aí para crescer e crescer e crescer, né? Com todas essas características. Então, realmente tem um desafio aí para garantir a segurança nesse processo como um todo. E aí, nesse sentido, eu queria começar ouvindo o Alexandre. Qual que é a tua opinião aí do quanto os participantes aí do arranjo estão se preparando com essa questão de prevenção à fraude? E aí, eu acho que até para esclarecimento daqueles que nos assistem, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a questão de quem é o liability, né? Quem é que paga a conta se houver uma fraude? É com você, Alexandre. Legal, muito bom. Realmente é uma preocupação muito pertinente. Eu diria que todos os participantes, né, os PSPs aí, né, os provedores de serviços de pagamento, eles têm que ter essa preocupação, porque o Pix ele tem uma característica importante, que é a gente fala que é uma transação irretratável ou irreversível, né? Então, nesse aspecto, ela lembra o pagamento do boleto, o pagamento da TED. Uma vez que a gente paga um boleto ou manda uma TED, o dinheiro sai da nossa conta, ele foi, né? Não tem como voltar, né? Se você mandou uma TED para a pessoa errada, pagou um boleto errado, falso, enfim, né? Caiu algum tipo de phishing, né? Como o Saulo comentou, você vai ter que, de alguma maneira, ali, tentar buscar esse dinheiro. Obviamente, o liability nesse tipo de situação acaba ficando para a provedora da conta. Então, onde você tem relacionamento, seja um banco grande de varejo, seja um banco digital, uma fintech, esse banco ele é responsável por garantir a segurança, ou pelo menos ter os mecanismos para mitigar esse risco. Tá? Numa situação normal, obviamente, até o Banco Central teve esse cuidado com relação à experiência de uso, o meio de pagamento, o Pix, ele é muito seguro, porque quando você usa uma chave, por exemplo, usa um e-mail, né, vou transferir, a Sirlene vai cadastrar o e-mail dela aqui, tal, vou transferir para a Sirlene, eu coloco o e-mail, se eu digitar algum caractere errado, tudo mais, ou não vai achar aquela chave, o aplicativo já vai me avisar, esse e-mail não existe, ou eventualmente ele vai trazer o e-mail da Sirlene e vai trazer mais informação, um nome completo, qual o banco, alguns dígitos do CPF, enfim. Então, a gente, como pagador, a gente vai ter informação ali para confirmar aquele pagamento. Né? Então, acho que é uma questão até, o Saulo comentou, do desbancarizar, da pessoa às vezes que não tem muito hábito, acho que esse é um desafio, mas o meio de pagamento em si, ele vai dar essa chance da gente olhar para quem está, confirmar para quem a gente está pagando, então isso é um ponto importante. Mas de qualquer forma pode acontecer, né, uma fraude, engenharia social, né, alguém descobrir sua senha, conseguir fazer algum tipo de transação, e nesse aspecto é importante realmente que o banco ali, o provedor do serviço da conta transacional se prepare, né, porque é o que acontece hoje, se acontecer algum tipo de fraude, no banco que eu tenho relacionamento, alguém fez uma TED indevidamente, aonde que eu vou? Eu vou no banco, eu vou explicar para o banco, eu vou mostrar ali que eu não fiz aquela transação e o banco ele vai ter que, de alguma maneira, me reembolsar ou, enfim, demonstrar que eu fiz aquela transação. Então, nesse aspecto, não muda muita coisa. Eu diria que é um meio de pagamento melhor nesse aspecto que a TED, por exemplo, o próprio boleto. Ele dá mais segurança para o usuário. De qualquer forma, o risco sempre existe e é importante que o PSP ele esteja preparado para lidar com esse tipo de situação. Muito bom. Obrigada, Alexandre. Agora eu vou aqui pedir para o Diego. Diego, antes de ir para a pergunta desses desafios todos, e você, como comércio eletrônico, tem um desafio de evangelizar e trazer mais e mais usuários, tá certo? Aí, vamos lá. Se a gente pensa um pouco em comércio eletrônico, um dado, né? Um dado aí certamente conhecido por todos. A gente tem pesquisas que mostram que, se comparado, eu não vou nem incluir a pandemia na história, tá? Se a gente comparar os números de comércio eletrônico do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, antes da pandemia, aponta-se um crescimento de 47% de transações no comércio eletrônico.
Então, o crescimento não tem nem o que comentar, né? Recentemente vi uma outra pesquisa aí de um banco mostrando que transações nesse mesmo período com cartão de crédito pulou 13 pontos percentuais em relação ao que acontecia em abril do ano passado e o que acontece esse ano, movimentando compras presenciais para compras no comércio eletrônico. Então, em todo lugar que a gente olha, acho que não há a menor dúvida, né? Crescimento exponencial, enfim. E ainda, para tornar isso aí mais exponencial, a gente tem as questões sazonais, né? Existem algumas datas comemorativas que o pico é ainda maior, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, Natal. E agora, um novo, que é Black Friday. Black Friday agora faz parte do calendário de compras, né? Já entrou no nosso calendário. E nós estamos, inclusive, às vésperas aí do próximo Black Friday. E também já podemos observar alguns fazendo propaganda do tipo, né? Pague com Pix e tenha 15% de desconto, né? Já dá para a gente observar algumas propagandas nesse sentido. Então, aí, nesse sentido, Diego, fala um pouco para a gente como é que está aí essa preparação, esse desafio, qual que é aí a tua visão sobre essa questão de segurança, que vai ter uma prova de fogo aí em 10 dias. Não, Silene, o Pix ele muda um pouco a lógica de negócio, como é que os marketplaces, como é que os e-commerces trabalham. Eu até consigo dar as duas perspectivas, porque por ser um e-commerce eu tenho tanto o lado do vendedor, que ele está recebendo dinheiro e eu tenho a conta transacional dele, como eu tenho o lado do comprador que está fazendo uma compra de e-commerce. Eu acho que é interessante trazer um pouco essa perspectiva. Hoje, quando você vai fazer uma compra online, você faz uma compra com cartão de crédito, o usuário que está fazendo essa compra, ele tem uma ferramenta na mão dele chamada chargeback. O que significa o chargeback? Eu vou comprar numa loja que eu não sei, que eu não conheço a procedência, mas eu vou comprar online. Se eu tiver algum problema, se aquela loja for uma fraude, etc., eu posso fazer um desacordo comercial, posso fazer um chargeback. Esse é o motivo do chargeback ter surgido desde o início. Ok, que todos os fraudadores usaram o chargeback por outros motivos, acabou sendo mais dor de cabeça do que deveria, mas esse é o fundamento dele por trás. E o Pix não tem essa ferramenta. O Pix ele é uma transação que você comprou, o dinheiro foi, e você tem que confiar que quem está recebendo vai te fornecer o produto, vai te fornecer o serviço. Isso fortalece muito os e-commerces de grande porte, que são reconhecidos, que já não tem uma dor de cabeça a menos. Eu não tenho que me preocupar com a fraude do chargeback, que agora essa responsabilidade é do banco autorizador, é o banco que tem a conta digital que autorizou o pagamento. Só que do outro lado, ele atrapalha os e-commerces pequenos, atrapalha os pequenos vendedores, porque você vai comprar online, eu não conheço, não tem a ferramenta de chargeback, você vai dar esse dinheiro sem saber. Para isso, por isso eu vejo muita importância dos marketplaces e, por exemplo, a LX nesse aspecto, que a gente está sendo um intermediador da transação. Então, por mais que você não tenha essa ferramenta de chargeback, você não conheça o vendedor, eu estou dando essa garantia e a gente está operando para mitigar. Quer dizer, a gente está sendo uma camada de segurança para resolver um problema que até então era resolvido pelas bandeiras e a gente vai trazer uma solução equivalente dentro do ambiente do Pix. Do outro lado, com os vendedores recebendo dinheiro nas contas digitais dele como portador como uma empresa que tem a conta de pagamento, a gente sabe que sim, a gente tem toda a preocupação da saída do dinheiro, que a gente vai autorizar um pagamento, a gente é o liable pela autorização, a gente tem que garantir que a gente tenha a segurança. Então, é um grau de complexidade no antifraude que a gente vai ter muito maior do que a gente tinha diferente. A lógica, ela é invertida, em vez da lógica estar no momento do e-commerce, no momento do receber o pagamento, está na hora de fazer o pagamento, e eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar como que funciona essa lógica diferente. Muito bom, muito obrigada. E aí, até aproveitando para lembrar o que o Alexandre falou no começo, que eu me lembrei aqui, a importância da cultura, né, do aculturamento, de quando qualquer um for fazer uma transação, se atentar e checar minimamente os dados ali, como ele bem mencionou. É mais um trabalho que tem que ser fortemente realizado aí sobre a questão do aculturamento. E agora, obrigada, Diego e Aretusa, e agora eu queria te ouvir, né, nessa mesma linha de desafios, sobre a perspectiva de uma instituição financeira ou fintech aí, com todo o crescimento que vem pela frente, sem dúvida nenhuma, como você mesmo disse, vocês vão promover campanhas para entender, está tendo pouco cadastro de chave, queremos mais, e os desafios desse volume que certamente virá. Peraí, tá no mudo. Aretusa, você tá mute.
Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Bom, Silene, obrigada pela pergunta. Bom, como gestora de riscos, ninguém aqui é avesso a risco, mas ninguém tem alto apetite, né? A gente tem discutido isso bastante dentro das instituições, e o pior risco é o risco que a gente não conhece. Para o PIX, é novo, então a gente não sabe todos os riscos que esse novo modelo, esse novo meio traz. Mas todo o risco, ele traz um pouco, né, e toda a fraude, todo o histórico, ele traz um pouco de um lastro do que já aconteceu, e a gente aprende, né, em uma engenharia social, um pouco pegando o gancho do que o Alexandre falou e tudo mais, que o Diego também, o comportamento, ele acaba sendo muita base, né, de ferramenta para as áreas de gestão de riscos, né. Eu vejo aqui um risco potencial, mas é um risco que as instituições e até o próprio modelo do PIX, a forma como está sendo realizada, ela vai trazer essa robustez e a segurança, né? Isso que a gente precisa demonstrar. O pior risco é o risco que a gente não conhece, a gente está trabalhando para tentar entender os riscos e modelar para a redução, né, mitigação dos riscos. Eu vejo um processo também aí desafiador para as instituições para mitigar o risco, com relação a, você falou aí do número grande, né, de participantes, a gente tem participante direto, indireto, a própria fala do Diego, né, a gente tem tanta informação para trabalhar e para fazer a troca. A gente precisa começar a promover a troca entre participantes, né? Eu costumo dizer que eu não ganho nada sendo a gestora de riscos que mais mitiga os riscos. Se o sistema financeiro ele traz uma instabilidade, uma insegurança para a sociedade, eu acabo cada vez mais investindo em tecnologias, e o meu risco é o mesmo risco do Diego, que é o mesmo risco do Alexandre, então a gente precisa promover a troca. Eu acho que o grande passo, dado esse ambiente com tantos participantes e tanta informação dentro do sistema financeiro dado pelo Banco Central, a gente tem condições de ter um sistema financeiro muito mais saudável, muito mais propício para uma competição íntegra, sustentável, de longo prazo. Então, eu acredito que, junto com os riscos, vieram desafios bem interessantes para o sistema financeiro, para as fintechs. Eu acho que esse é o próximo passo muito importante. A gente precisa promover a troca de informações na mesma agilidade que a gente quer promover o PIX. E aí, tornar um sistema muito mais seguro, que é isso que todo mundo quer. Muito bom, muito bem colocado, Aretus. E agora a gente tem uma base central aí que pode facilitar aí muito isso, né? Esse compartilhamento. Muito legal, muito obrigada. Ô, Saulo, para a gente fechar esse bloco, você já comentou bastante aí sobre os sistemas. Se quiser agregar alguma coisa na capacidade dos sistemas de prevenção à fraude a suportar todo esse volume, você coloque. Mas, em especial, eu gostaria que você esclarecesse e falasse um pouquinho como é que numa transação que tem que acontecer em 10 segundos, o que nós temos aí de chorinho, de SLA, enfim, para tratar casos suspeitos de fraude, né? Conta um pouquinho aí como será isso. Tá bom. Na verdade, acho que é um grande desafio aí, né? Tanto em termos tecnológicos quanto em termos operacionais, né? A questão de você ter que fazer uma transação PIX em 10 segundos, e também tem a questão lá de 24/7, né? Qualquer dia e horário da semana. Eu vejo aí em termos operacionais que muitas operações de fraudes, eles trabalhavam apenas em horário comercial, né? Porque tratava até de DOC, boleto, e agora eles estão tendo que se reorganizar, tá? Porque o modus operandi acabou mudando, tá? Então, acho que isso acaba sendo um desafio, inclusive operacional, para os PSPs, tá? Com relação à tecnologia, eu entendo que é necessário realmente uma ferramenta robusta, tá? Fazendo propaganda do CPQD, a gente atendia cartão de crédito, tá? Então a gente já tinha esses SLAs agressivos, tá? Mas agora você tem também esses SLAs agressivos no mundo PIX, tá? Então você tem que ter realmente uma ferramenta que tenha um tempo de resposta adequado e também uma capacidade de processamento adequado. Com relação à sua pergunta sobre como que vai funcionar os SLAs de transações suspeitas, o que acontece? Tem uma resolução do Banco Central que foi acordada, né, com as instituições, membros aí do PIX, tá?
onde uma transação com suspeita de infração, como fraude ou lavagem de dinheiro, ela passa a ter um tempo máximo aí de SLA para tratamento de 30 minutos, tá? Em dias úteis, das 8 da manhã às 20 horas, horário de Brasília, tá? E nos demais dias, o tempo máximo passa a ser 60 minutos para fazer essa análise de uma transação suspeita. No caso onde uma transação ela é tida como suspeita, o provedor de serviço de pagamento ele precisa notificar o usuário, tá? Sobre a transação dele estar sobre análise, e o usuário tem que ter uma opção, né, no app ou na internet, para poder cancelar essa transação a qualquer momento, tá? Durante esse tempo, né, que seja 30 minutos ou 1 hora, a instituição tem que avaliar o risco real, né, dessa transação, seja através aí de autenticação em 2 fatores, tipo biometria, ou mesmo entrando em contato com o cliente para confirmar se essa transação realmente foi realizada por ele, tá? E uma vez confirmando, né, que aquilo é uma fraude, ou tem uma suspeita de fraude, a instituição ela tem aí a possibilidade de cancelar aquela transação, negar a transação e notificar o Banco Central sobre aquele evento de fraude, tá? Para o Banco Central criar essa base aí que a Aretusa falou que seria muito bom a gente ter no mercado. Acho que é um passo do Banco Central, a gente começa assim a construir uma base onde para todas as chaves a gente tem uma série de informações bastante úteis aí para análise de segurança. Muito bom, muito obrigada, Saulo. Só um comentário, num dado momento da sua fala, você falou que as operações de fraudes não rodam usualmente 24/7. Só para a gente esclarecer, as operações de fraude rodam, né, Saulo, 24/7. O que usualmente não roda 24/7 são as operações de prevenção a fraudes. É verdade, tá certo, Sirlene. Muito bem colocado. Esse hábito, né, gente? Mas olha, nós aqui trabalhamos com prevenção a fraudes. Bom, brincadeiras à parte, vamos para o nosso último bloco. A ideia agora é a gente falar um pouco sobre futuro, né? Então, como a gente já mencionou aqui, nesse momento, os serviços disponíveis aí para transacionar via Pix, nós estamos falando de pagamentos e transferências, que já está aí rodando. Mas é claro que, assim como a gente tem tantos outros serviços que hoje a gente faz em outros, por exemplo, no mobile bank ou qualquer coisa assim, outros serviços irão para o Pix também, né? Inclusive já algumas coisas anunciadas aí pelo próprio Banco Central, com uma agenda aí para o início do próximo ano. Nesse sentido, eu queria ouvir aqui. E, quer dizer, à medida que a gente inclui novos serviços, né, e aí eu já tinha comentado um pouco a questão do QR Code offline, pagamentos de impostos e tantos outros que devem entrar, à medida que a gente coloca mais serviço disponível, aumentam as possibilidades, as aberturas para novos tipos de fraude. Então, nesse sentido, começando pelo Alexandre, a gente sabe que, usualmente, isso não é só para o contexto do setor financeiro, vamos dizer assim. Aliás, eu até considero que o setor financeiro sempre cuidou muito mais de segurança, né? Desde sempre, historicamente, por razões óbvias até, né? O que circula ali é dinheiro, né? Então, apesar de também ser um setor que sempre cuidou mais de segurança, ainda assim, nem todas as instituições, e aqui nós estamos falando de um universo muito maior, de pequenos fintechs e assim por diante, até as grandes instituições, a gente sabe que nem todas já tem aí como mainstream, já na pauta o tempo todo a agenda de segurança. Agora, o Pix realmente força um pouco isso, especialmente com a entrada de novos serviços. Como é que você tem observado isso, né? Você lá é um provedor de soluções, como você já disse, importante dentro desse arranjo, tem como parceiro um tal de CPQD para a parte de prevenção a fraudes, né? Mas falando sério, como você tem ouvido isso, como você tem percebido isso no mercado, se a gente está tendo uma maior preocupação com a questão de segurança na maioria dessas instituições. Queria te ouvir um pouco sobre isso. E também quero te ouvir, desculpa, nós estamos no último bloco, quero ouvir você falar também sobre oportunidades. Aqui a gente tem risco, sim, mas a gente também tem espaço, tem oportunidades para novos negócios e assim por diante. Também quero te ouvir sobre essa perspectiva, por favor.
Eu costumo dizer com relação a essa questão de risco, né? Se o mercado ele conseguiu fazer com que o meio de pagamento, cartão de crédito, ele seja percebido pelas pessoas e pelas empresas como meio seguro, o Pix entre aspas, fichinha, né? O cartão de crédito é um meio, se a gente for analisar friamente, altamente inseguro, né? Se alguém tira a foto do seu cartão de crédito, né, pega os números ali, o CVV, né, o número ali atrás do cartão, em princípio ele pode fazer uma compra online, num telemarketing e tudo mais, mas as pessoas se sentem extremamente confortáveis de usar porque existe toda uma cadeia de valor, né, já construída ao longo dos anos, que dá essa segurança aí para todo mundo, né, tanto para o pagador quanto para o recebedor. Então, com o Pix também eu vejo dessa forma. Como o Diego comentou, muda um pouquinho a lógica, né, principalmente no mundo online, né, onde esse ônus ele fica muito mais, com relação à fraude, muito mais do lado do recebedor, né, então o recebedor que tem que se preocupar mais com a fraude, porque se houver uma disputa, chargeback, quem acaba pagando a conta ali é o recebedor. Agora vai mais para o originador da transação, mas as ferramentas, elas existem, elas estão sendo adaptadas, né? O CPQD já, como você comentou, já trabalha nesse mundo há bastante tempo. Então, assim, tem que ser feito, com certeza, e tem tecnologia, não é nada do outro mundo, né? Eu acho que a gente já está, o mercado brasileiro é extremamente maduro e sofisticado e vai, com certeza, achar soluções aí que combinam, né, aquela praticidade do meio de pagamento, principalmente do Pix, a facilidade, ele é muito rápido, com a segurança que a gente precisa. Com relação à oportunidade, eu diria que a gente tem duas perspectivas. Tem a perspectiva do regulador, do Banco Central, né? Você até comentou. Daqui a pouco vai ter o Pix agendado, né? A gente vai poder agendar um Pix, vai ter o Pix para você sacar no varejo, por exemplo, dinheiro, para quem ainda gosta, né? Ainda tem esse hábito ou vício de usar o dinheiro em espécie, né? Enfim, vai ter essa opção, né? Já saiu uma notícia que a gente vai conseguir pagar impostos, algumas guias já da Receita Federal com Pix, o Fundo de Garantia, enfim. Então, essas são definições do regulador, né, que são muito importantes aí para a rede. Essa é uma perspectiva, né, mas existe uma outra perspectiva que eu acho que, do ponto de vista de oportunidade de negócio, a gente só está bem na superfície, que é olhar o Pix como um canal de comunicação, de envio de dinheiro da conta A para a conta B, um canal, como a gente já falou aqui várias vezes, online, 24/7, muito barato, e pode ser usado para implementar uma série de modelos de negócio. Por exemplo, né, você pode dar crédito via Pix, né? A gente fala, não, precisa ter o saldo na conta ali para você conseguir fazer o Pix. Mas se você não tiver saldo na conta naquele momento para comprar uma Coca-Cola na padaria, o seu banco pode depositar, entre aspas, na sua conta e te dar aquele crédito. Ele vai te cobrar você depois ali uma taxa de juros, ou vai cobrar de quem está recebendo ali a padaria, né, como é o caso do cartão de crédito. Isso é algo assim, para mim a gente fala no-brainer, né, é algo muito provável que vai acontecer no curto prazo, ou seja, você usar o Pix como um canal de crédito, né? Outro exemplo recente, que a gente até vem acompanhando, a matéria vem ajudando, que é o padrão de Open Delivery, né? Então, hoje você tem alguns aplicativos ali de entrega de comida, de compra de supermercado, e a gente, num grupo maior ali, junto com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está estruturando um padrão de tal forma que o restaurante ele consiga se conectar de forma padronizada em vários fornecedores, vários aplicativos, né, vários marketplaces de entrega, não só os tradicionais, mas um Magalu, um OLX, né, e pedir comida por ali de uma forma muito padronizada, né, a integração ela fica muito padronizada e a gente está usando o Pix como uma mensageria, ou seja, junto com o Pix, com o pagamento, vai o número do pedido da comida, né, daquela entrega. Então, já chega, vamos dizer, conciliado, né, aquela compra já chega conciliada para o restaurante, né. A gente tem falado de compra de bens como carro, né, você pode colocar o código do Renavan ali no Pix também, já faz o registro no Detran, compra de imóvel, né, que você também já pode colocar a matrícula e dá uma segurança muito grande, né, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Hoje é uma preocupação danada quando você compra, né, tem que estar todo mundo junto no cartório, você faz uma TED, né, a pessoa que está ali confere na conta dela, isso você pode fazer tudo numa transação só. Então, assim, o mundo de possibilidades realmente é gigantesco, né, acho que o regulador ele colocou uma base e agora a gente pode realmente inovar bastante aí todo o mercado. Maravilha, muito bom. Obrigada, Alexandre. Agora eu vou aqui mudando um pouquinho a ordem, começando pela Aretuza e depois o Diego. Agora a Ladies First, Aretuza.
Eu quero que vocês coloquem um pouco, se achar que tem que destacar ainda algum risco, né, nesse futuro aí que a gente está visualizando, mas também, especialmente, a gente explorar aí oportunidades que vocês veem no ponto de vista de instituição financeira e fintech, e depois ouvir o Diego no ponto de vista de um comércio eletrônico. Vamos lá, Aretusa, por favor. Tá bom. Com relação, vou puxar um pouco aí da fala do Alexandre, que eu gostei da questão da opção do saque, né? Discute-se para prevenção à lavagem de dinheiro o quanto o Brasil circula em dinheiro, e a gente não precisa discutir aqui por que tem esse problema da circulação do dinheiro, né? Dinheiro na cueca, dinheiro na mala, dinheiro no apartamento, tudo isso que vem à tona. A questão da moeda eu acho que é um ponto importante, principalmente porque a gente hoje, um caixa eletrônico é um custo alto, né, da promoção desse recurso, e a gente já percebeu, né, pelas fintechs, pelos meios de pagamento, que é possível a gente dar essa amplitude do comércio, né? Então eu vejo como uma preocupação, mas olhando aí para a questão do risco e também a possibilidade de gerar negócios, eu vi recentemente uma matéria que estava até, inclusive, fazendo uma propaganda do Pix, né, para o pagamento de impostos, as cidades distantes, né, dos centros que não são bancarizadas, não tem uma agência na cidade, o comércio local junta o dinheiro para pagar os tributos, os seus impostos, ou mesmo seus fornecedores em cidades distantes. Então, assim, na contramão do que é um risco, tem sempre uma possibilidade. Então, a circulação, né? Se eu recebo em espécie, eu posso fazer um saque em espécie da minha cidade, o dono daquele comércio, ele não precisa sair da cidade, né? Esse é um ponto... No comércio do câmbio, né, a gente consegue fazer o saque de moeda estrangeira no comércio, no supermercado, numa banca de jornal, numa venda, né? Isso é bem comum no comércio, no câmbio, né? E a gente fica até preocupado, assim, eu tenho uma experiência no mercado de câmbio, falo assim, poxa, mas como que faz para autentificar, né? Então, tem como ser feito. Então, na contramão aí de um risco, também tem uma oportunidade. A questão da própria lavagem de dinheiro, né? Olhando assim para o Pix, a questão do pagamento, se discutia muito, o Pix vai ser usado para pagar aquele picolé, o algodão doce para criança na praia e tudo mais. O Alexandre trouxe uma fala interessante, né? Eu vou fazer uma transação de grande vulto, né? Eu vou comprar um carro. Então, eu vejo também uma questão de oportunidade, de reduzir a circulação da moeda onde não precisa, uma coisa a gente está falando aqui em São Paulo, né? Que eu tenho uma agência, tem um caixa eletrônico no posto de gasolina, eu tenho tudo isso, né? E aí eu trago essa questão do risco muito mais voltado, olhando até para a questão aí do e-commerce, puxando a fala já para o Diego, né? E fazendo uma ponte com as facilitadoras de pagamento no mercado de câmbio, tem um risco maior para a instituição, porque eu vou ter que aprender o comportamento do meu cliente com quem ele está transacionando. Então, essas concentrações, por que meu cliente recebe tanto, né? Qual tipo de comércio que ele faz, mas tem uma oportunidade. Talvez a conta que ele tem aqui dentro da minha instituição, dentro da minha fintech, né, seja lá o que for, ela não está adequada. Eu tenho produtos a ser ofertados, como a questão do crédito, eu tenho como criar produtos. Então, nesse viés aí entre o risco e a possibilidade de criar, né, um produto, a possibilidade, eu diria essas duas vertentes, eu acho que a gente vai ter que olhar realmente o comportamento do cliente dentro de casa para entender por que aquela pessoa física, o que eu posso fazer, será que aquele movimento está adequado, onde que ele paga, qual cliente que é público-alvo dele e todas essas questões. Eu acho que tem isso como risco e oportunidade. Todo risco traz uma oportunidade. Isso, com certeza. Vamos lá, obrigada, Aretusa. Vamos lá, Diego. Complementando a Aretusa, o que eu vejo é que com o Pix a gente aumenta muito a velocidade das transações e a interconexão entre todas as instituições. Então passa a ser muito rápido você transferir de uma para outra. Se você acontece uma falha de segurança, acontece uma velocidade muito grande. E a gente tem que estar todo mundo muito preparado para trabalhar dessa forma. Mas do outro lado, a gente traz grandes oportunidades. Eu vejo o Pix ele entrando muito forte, especialmente em transações de alto valor, que ela, assim, é o mais intuitivo, você substituir a TED, que é só horário comercial, para você fazer uma transação de carro, de imóveis, em qualquer horário. Isso tem o seu valor, um valor grande para o mercado, mas eu vejo também entrando em transações de baixo valor, que
Você pode fazer uma compra hoje que você faz em boleto, em vez de boleto, você pode fazer um pagamento por Pix, que você vai ter compensação quase instantânea. E além disso, a gente está falando que Pix abre novas modalidades de pagamento, que para o mercado eletrônico vai ser uma bênção, que como o Alexandre falou muito bem, existe a possibilidade de você ter crédito vinculado a um Pix. Eu quero fazer uma compra de um celular de R$2.000, eu não tenho esse dinheiro na minha conta. Ou eu posso ser um cliente que eu não tenho um cartão de crédito, ou o cartão de crédito não tem um limite. E eu posso fazer uma transação de crédito naquele momento vinculada àquela transação. A instituição financeira, que tem a conta do comprador, pode fazer aquela operação, vai cobrar parcelado do usuário, vai cobrar sua taxa de juros, e a instituição recebedora, o e-commerce, vai receber esse dinheiro online, vai receber esse dinheiro à vista. Ele pode até ser transparente, não precisa nem saber que é uma operação de crédito, é uma operação de crédito no banco iniciador. Mas o que importa é que a transação foi feita e a venda foi feita. Isso vai trazer muita agilidade para o e-commerce, para o mercado eletrônico. Então, eu vejo grandes potenciais no Pix. Eu acho que a gente só está no iniciozinho, a gente olhar que vai ser um substituto da TED, do boleto, eu acho que é só a ponta do iceberg e a gente tem grandes possibilidades para frente. Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigada, Diego. O Saulo, para a gente fechar aqui o bloco, antes de a gente passar algumas perguntas aqui do público, queria ouvir um pouquinho aí, no seu ponto de vista de tecnologias, né? Como usar e abusar aí de tecnologias como IA, Machine Learning, People Learning, para ajudar na prevenção de fraude nesse nosso novo modelo de transacionar. De novo, muito importante a segurança para que as pessoas também passem a usar o Pix, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Saulo, você está mudo. Por favor, você está no mute. Pronto. Agora sim. Estava no mudo muito mesmo. Bom. Bom, vamos lá. O que eu estava falando é que as tecnologias e soluções que utilizam IA, hoje elas acabam evoluindo diariamente e já são adotadas em larga escala pelas instituições, né? E já tem bastante relevância hoje no mundo aí financeiro, principalmente quando a gente fala de segurança, né? Então, assim, quando a gente fala de um antifraude, o que eu vejo, né, é que é importante você ter uma solução que facilmente ela se integre a outras soluções ou tecnologias que vão agregar valor a esse fluxo de segurança, tá? Olhando aí principalmente para IA, eu entendo que nos próximos anos o IA vai estar cada vez mais presente no mercado de segurança, tá? Nesse sentido, a gente consegue destacar algumas tecnologias, né, já existentes e que tem tudo aí para evoluir e se tornar cada vez mais popular aí nesses próximos anos que estão por vir. Quando a gente fala de IA, a gente tem, por exemplo, os modelos de redes neurais, a parte de regressão logística, né, que são técnicas utilizadas onde você consegue avaliar risco, por exemplo, de transações, identificando padrões, né, onde você considera o que é fraude ou que é uma transação que tem um risco baixo, tá? Então, acho que ainda tem muito caminho aí a ser seguido, tá? Com relação a modelos de redes neurais e regressão logísticas. A gente já tem também muitas soluções aí de reconhecimento facial hoje no mercado, principalmente para você fazer segundo fator de autenticação, tá? Eu entendo a tecnologia de reconhecimento facial como algo bastante interessante, né? Principalmente quando você fala em atrito com o usuário, né? Acho que é muito natural, você está fazendo uma transação no celular, você olha para a tela e ali você já é autenticado, né? E a instituição já sabe que você é você, tá? Também temos soluções aí de reconhecimento de voz, onde a voz do ser humano ela acaba sendo única, né? E através do trato vocal e mesmo aí da forma que você fala, da sua laringe, você consegue juntar todas essas variáveis para criar uma autenticação bastante segura, tá? Isso tudo é IA, né? Tá muito na moda agora também, acho que agrega muito valor, existe muita pesquisa nesse campo com relação a soluções de biometria comportamental, tá? O que é a biometria comportamental? É você conseguir coletar tudo que o usuário faz e como que ele faz, utilizando dispositivos para acesso às suas contas transacionais, por exemplo. Então, dispositivos como celulares e computador.
sem você interferir na experiência do usuário. Ou seja, você consegue capturar muitas informações desse usuário, também sem você gerar nenhum tipo de atrito, tá? Dentro dessas variáveis, tá, tem coisas curiosas. A gente pode trabalhar com o histórico de localização desse aparelho, ou seja, o usuário esteve num shopping, depois passou numa farmácia, e você consegue saber muitas coisas a respeito disso. Por exemplo, a altura que você costuma segurar o seu celular, a velocidade que você navega entre as páginas do app, ou que você mesmo digita a sua senha, tá? Os movimentos que você realiza ao acessar o aplicativo, entre outras variáveis. Tudo isso fica disponível para você utilizar a inteligência artificial e você criar um perfil único, tá? Que identifica aquele usuário. Então, se um fraudador, por exemplo, ele pega o seu aparelho celular, as características comportamentais dele no uso do celular provavelmente vão ser diferentes da sua, tá? Falando um pouco do CPQD, a gente também tem uma tecnologia aí de blockchain, que eu entendo que vai ajudar muito no onboarding, tá? E a gente já participou de 2 projetos em parceria com o LIFT, né, que é o Laboratório de Inovação Financeira do Banco Central, onde o foco está em você garantir que cada indivíduo ele tenha total propriedade, né, sobre as suas identidades digitais. Ou seja, o indivíduo passa a ter os seus dados validados por uma instituição, que vai ser emissora de uma identidade, e esse indivíduo, no momento de um onboard, por exemplo, numa nova instituição financeira, ele concede o direito dessa instituição utilizar aquelas informações que estão aí armazenadas com ele mesmo, mas que tem uma chave de segurança armazenada numa blockchain. Então, assim, tem bastante tecnologia, tem bastante coisa interessante, tá? E tem muito a agregar aí para o futuro. Muito bom, Saulo, muito obrigada. Olha, nós ainda temos alguns minutinhos, aqui a coisa, o tempo voa, né? Mas vamos aqui até responder minimamente algumas perguntas, a gente tem várias perguntas que chegou aqui, daqueles que nos assistem. Eu vou fazer primeiro aí, um de vocês, por favor, responda, é muito direto e é bem interessante no sentido da gente estar contribuindo mesmo para o entendimento do Pix, né? Então, é uma pergunta que vem lá do José Leite, de São Paulo. A pergunta dele é: preciso cadastrar um Pix para cada conta ou um cadastro serve para todas as minhas contas? Vamos lá, quem quer responder essa? Alexandre? Opa, vamos lá. Isso é um ponto importante, é uma dúvida muito comum, né, que a gente vê nos grupos de WhatsApp, como é que eu faço com a chave, né? Primeiro ponto é o seguinte: a chave é para você receber Pix, né? Então, alguém que saiba o seu e-mail, o seu número de celular, no máximo ele vai conseguir te mandar um Pix, né? Isso se você tiver associado a alguma chave. De qualquer maneira, qualquer conta no Brasil desses 734 participantes, ela pode receber o Pix, mesmo que a gente não tenha cadastrado uma chave. Por exemplo, a Silene ainda não cadastrou, mas se eu sei o nome completo da Silene, o CPF, o número do banco, agência e conta, né, como eu faria com uma TED, eu consigo fazer um Pix para ela hoje. Né? Então não tem essa necessidade, é mais uma facilidade. Acho que foi uma decisão bastante feliz do Banco Central para tirar essa fricção que existe hoje do pagamento, né, de você errar ali um nome, o CPF, né, mas não existe nenhum tipo de necessidade de você cadastrar uma chave. Então hoje, na verdade, todo mundo hoje, praticamente todo mundo, né, quem tem conta aí nos principais bancos, já pode receber e fazer Pix, independente se cadastrou a chave ou não. Muito bom. Agora, vale lembrar que uma chave sempre estará atrelada a uma única conta, certo, Alexandre? Isso. Você pode até colocar mais chaves, né? Então, trabalho com um banco só. Eu vou querer colocar meu CPF, meu e-mail, meu número de celular nessa conta. Não tem problema, eu posso espalhar, né? A matéria tem vários clientes, eu espalhei minha chave entre alguns deles, né? Mas essa é uma decisão da pessoa. Uma coisa, até puxando um pouquinho essa questão da segurança, que a gente fala, para reduzir o risco de algum tipo de fraude, é a gente pegar as chaves que a gente às vezes compartilha mais, que é o CPF e o número do telefone, na minha percepção, e associe, para evitar que alguém, né, algum fraudador, associe aquela chave, né, com uma conta de terceiro. Lógico, existe todo um controle de Know Your Customer aí, né, o Banco Omni, todo mundo faz isso de uma forma muito boa, mas enfim, se você quer cercar ainda mais, cadastre a chave, não custa nada, e você já fica mais tranquilo aí que ninguém vai pegar aquela sua chave e associar uma conta que não é a sua.
Maravilha, muito obrigada, Alexandre. Bom, aqui tem um tema que já foi tocado, mas eu vou pedir aqui para o Diego falar um pouquinho. A pergunta vem lá do Wilson de São Paulo. A pergunta é: haverá chargeback com o Pix? Então, Wilson, o Pix ele não tem chargeback. Uma vez que você faz a transação, essa transação ela é confirmada, ela é recebida e não tem nenhum fluxo de chargeback. A responsabilidade de você autorizar ou não a transação é do banco emissor do pagamento, é o banco que tem o dono da sua conta que autorizou a transação. Uma vez autorizada, o recebedor recebeu e a transação é irrevogável. Isso traz toda uma responsabilidade de controle de fraude, de gestão, de liability para os bancos emissores. Isso tira também uma ferramenta muito forte do comprador, porque hoje o chargeback você pode comprar numa loja que você não conhece e dar um chargeback se você acha que é uma loja fraudadora, se você está sendo lesado. Realmente você perde esse lado. E aí o que a gente traz é que existem soluções de mercado, como, por exemplo, o Marketplace igual a LX, que traz para suprir esse nível de desconhecimento. Você não vai comprar de alguém que você não conhece online. Você vai comprar de um Marketplace, como a LX, que vai te dar toda a garantia que ela conhece quem é o vendedor, para quem você está pagando, e ela vai te ressarcer o dinheiro se for um caso de fraude. Então, muda um pouco a dinâmica e traz essa importância dos Marketplaces. Isso, acho que é importante, só complementando o que o Diego comentou, não tem chargeback como no cartão, né, como o Diego bem comentou. O que existem algumas mensagens, algumas transações de devolução ou de estorno. Então imagina que você está na loja, né, comprou um sapato, pagou com Pix e aí, putz, me arrependi. Né? Então você volta na loja ali, né, naquele estante ali e fala, não quero mais, existem transações de estorno. Mas, de novo, sempre dependendo de quem recebe, ou seja, quem recebe tem que comandar, né, o lojista ali, ele tem que comandar aquela transação de devolução de estorno. Não existe uma bandeira, né, um ente externo que determina um chargeback, por exemplo. Muito bom. Aretusa, tem uma pergunta aqui também que é interessante, essa dúvida deve estar na cabeça de muita gente, mas quem escreveu aqui foi a Maria dos Reis, aqui de Campinas, e ela pergunta, as demais formas de pagamento ou transferência, especialmente TED e DOC, deixarão de existir? Eu também queria essa resposta. Eu acredito, né, e aí é muito mais uma percepção, que elas vão cair num desuso, por uma questão de agilidade, a hora que o usuário do Pix, né, entender a segurança, e pelo custo. Eu acredito que com o tempo vem acontecer a folha de cheque. A folha de cheque acabou? Não acabou, mas quem de nós temos um talão de cheque hoje na carteira? Né? Eu acho que o caminho vai ser um pouco disso. Se eu tenho uma transação mais barata, mais rápida, e o meu potencial, assim, eu quero realizar essa transação e eu não dependo de uma janela de compensação, eu acredito que sim. Talvez para algumas transações muito... eu estou comprando um imóvel, quero um cheque administrativo, sei lá, essas situações que realmente... Porque a posição do cheque ela é um paradigma, né, para a gente nas instituições financeiras. Né? Mas eu acho que a ideia é que não acabe, mas que com o desuso, e se o Banco Central entender que é uma camada realmente que a população, pelo volume que a gente já tem, né? Quantos DOCs fizemos no ano, né? Quantas TEDs fizemos no ano, eu acho que é uma questão de entender realmente se faz sentido. Não tenho essa resposta, eu acho que não vai acabar agora, vai continuar existindo, mas eu acho que é uma tendência. Né? Eu costumo dizer que é mais ou menos igual o Waze. Né? Antes a gente confiava no caminho que conhecia, depois a gente passou a usar o GPS, e quando a gente descobriu que o Waze fazia... Claro que tem os seus riscos, às vezes o Waze te coloca numa roubada, seja lá o que for, mas vai ser mais diligente, você começa a olhar as rotas com antecedência, tenta fazer uma pesquisa antecipada, mas para mim vai ser mais ou menos nesse sentido, como tecnologia mesmo. A tendência é migrar a tecnologia. Muito bom, muito obrigada. Olha, na verdade chegaram aqui pelo menos mais 2 perguntas que eu acho super interessante. Só que nós estamos com o prazo aqui já estourado da nossa live. Ainda assim,
eu vou arriscar colocar uma das perguntas e vou pedir que um de vocês responda de forma bastante breve, porque é muito legal, tá? A pergunta veio do Paulo Koga, acho que fala. A pergunta dele é a seguinte, olha, nas carteiras digitais, onde o cartão de crédito, cash-in, pode ser transformado em saldo para o cash out no Pix, a transação pode ocorrer fraude ou chargeback? Ficou claro a pergunta? Quem quer responder isso? Eu acho que sim. A questão, acho que nós estamos falando de 2 meios de pagamento que estão sendo usados numa transação só de compra, né? Isso já acontece hoje. Então, se você puxa dinheiro do cartão de crédito, né, faz essa transação via cartão de crédito, joga isso para uma e-wallet, e essa e-wallet, a partir desse dinheiro, você faz um pagamento de boleto, faz uma TED ou um Pix, né, você tem 2 cenários. Uma vez que você paga o boleto ou faz o Pix, aquele dinheiro não tem mais chargeback. Quem recebeu aquele dinheiro, de novo, é uma transação irretratável, né, a menos que ele esteja envolvido com a fraude também, né, mas supondo que aquele é um recebimento válido, né, isso não vai acontecer. Do lado da carteira, sim, existe esse risco, né, porque o dinheiro ele foi retirado de um meio de pagamento, de um arranjo de pagamento, que existe o conceito de disputa, e que se o portador do cartão demandar essa disputa e ganhar, aí a e-wallet vai ter que bancar esse custo. Muito bom. Muito obrigada. Pessoal, foi rápido, né? Acabou o nosso tempo aqui. Eu vou pedir que em 1 minutinho, antes da gente se despedir, que em 1 minutinho cada um de vocês faça suas considerações finais aí dentro desse nosso tema, tá bom? Vamos começar pela Aretusa. Vamos lá. Suas considerações finais. Bom, agradeço, Diego, Alexandre, Saulo, Silene, SPQD pelo debate. Eu acho que é só assim que a gente aprende mais e traz a segurança para o usuário, para as instituições. Eu acredito muito na troca, acho que eu já deixei isso muito claro aqui no debate, e traz a segurança para a sociedade. Eu acho que o que a gente quer é um sistema financeiro equilibrado e que tem uma concorrência leal e que a gente traga segurança para todo mundo. Eu acho que esse é o sistema financeiro que eu gostaria de continuar atuando e que todos nós gostaríamos de ser usuários. Agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Aretusa, que a gente continue sendo um exemplo como país no que diz respeito ao sistema financeiro, né? Vamos lá, que aí nós somos um exemplo positivo, tá certo? Vamos lá, Saulo, por favor, suas considerações finais rapidamente. Não, vamos lá rapidinho. Queria agradecer a todos aí também, os painelistas, acho que foi um papo bastante enriquecedor, acho que aprendi bastante aqui também, né? Agradecer todas as pessoas que se inscreveram e estão assistindo, eu sei que tem clientes aí do CPQD também, agradecer o apoio de todo mundo e falar aí que realmente... o Pix é seguro, acho que hoje, por exemplo, eu fiz transações em Pix, é muito rápido, é muito legal, incentivo a todo mundo a entrar nesse mundo aí, que acho que é bem bacana. Legal, obrigada, Saulo. Diego, por favor. Muito obrigado, Silene, muito obrigado aí, panelistas, muito obrigado, público que está aqui assistindo a gente, obrigado pela oportunidade, esse evento muito bom, eu acho que é muito importante compartilhar as informações do Pix, trazer as perspectivas, tanto de tecnologia, quanto das ferramentas de fraude, quanto das instituições financeiras, dos e-commerce, que eu acho que é muito rico. A gente só está vendo realmente o iniciozinho, os primeiros casos de uso de algo que pode ser grande, que pode ter diversos casos de uso, e que a gente ainda está aprendendo como que vai lidar com ele, como que vai lidar com a fraude, como que vai lidar com o funcionamento, como vai lidar com o operacional, e eu estou realmente aqui, assim, muito animado, entusiasmado de ver como é que isso vai se revelar nos próximos 5, 10 anos, que pode acontecer casos que a gente não está nem discutindo aqui, que ninguém nem pensou, casos de uso, utilidades do Pix, e realmente é isso que eu acho que é muito enaltecedor, porque a gente vai ver realmente aqui uma inovação tecnológica muito grande que está vindo para o Brasil, e o Brasil vai ser uma referência em toda a parte de serviços financeiros e de pagamento. Maravilha, muito obrigada, Diego. Alexandre, vamos lá, suas considerações. Legal, muito obrigado aí pelo convite, pela discussão aí com os painelistas, foi muito legal. Eu vou pegar o gancho do Diego, a gente gosta de fazer uma analogia do Pix, quem é mais da área de tecnologia, de telecom, né, o CPQD, a gente costuma comparar com a internet, né, então há 40, 50 anos atrás teve um grupo lá que definiu o protocolo TCP/IP, HTTP, né, e eu tenho certeza que eles não tinham a menor ideia que a partir dali ia nascer uma Amazon, uma Netflix, um Uber, o Rappi,
né? Mas, enfim, você tinha uma base sólida, confiável, rápida, barata e construíram diversos modelos de negócio em cima. Acho que a gente está no mesmo cenário atualmente com o Pix. Acho que o nosso papel, e esse tipo de live é super importante, é evangelizar, é mostrar para as pessoas o que existe. Acho que tem um trabalho muito grande ainda, a gente sabe, né? É novo, né? Mas a partir do momento que o brasileiro entender como funciona, que é seguro, que é confiável, realmente assim, é difícil até a gente imaginar o que vai sair dessa rede. Muito bom, muito bom. Pessoal, excelente. Olha, nós passamos aqui 1h20 batendo esse papo e dá para a gente ficar mais um bom tempo. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer em nome do CPQD, em meu nome, vocês terem aceito o nosso convite e quero agradecer muito. Isso foi uma honra passar esse tempo aqui. Acho que vocês trouxeram muito conhecimento, muita experiência, perspectivas muito positivas. Acho que a gente precisa disso. Enfim, foi uma honra, muito obrigada. Espero que daqui a algum tempo a gente esteja aqui marcando outras lives, porque a gente vai falar mais ainda de tudo de bom que aconteceu e de tudo que vem pela frente aí com o Pix. Nós também estamos bastante aí entusiasmados, e aí eu diria não só como provedores de soluções também, mas como usuários, né? Nós também queremos o melhor aí. Então, acho que é isso. Muito obrigada. E nesse momento eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial a Deus que as internets não caíram, às operadoras, aos provedores de internet, como é o meu caso aqui. E viva a internet do CPQD. Tivemos um pequeno incidente que a Aretusa resolveu rapidamente e chegamos ao final, todos aqui no ar. Muito obrigada. Pessoal, e a vocês que nos assistiram até agora, que aqui nos prestigiaram por essa 1h20, meu muito obrigada pela participação de todos. A intenção realmente, mais do que nunca, a intenção dessa live era realmente levar informações no momento que entendemos ser fundamental na entrada aí dessa novidade que é o Pix. A intenção era contribuir com informação e eu realmente acredito que o fizemos, né? Eu, pelo menos, achei que sabia alguma coisa e percebi que tinha muita coisa que eu não sabia e eu aprendi hoje. Então, muito bom, acho que foi ótimo e eu espero que vocês também tenham gostado muito, tá? Essa é a nossa última série desse ano, né? Nós fizemos aí várias séries acerca de vários temas. Hoje é a nossa última do ano, mas preparem-se, logo no início do ano estaremos aí comunicando nossa próxima live, nossa próxima série com os temas que vamos explorar aí no próximo ano. Pessoal, muito obrigada, boa noite a todos e até muito breve. Até a próxima. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar?
com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.